Sejam bem-vindos mais um Pó de Casa, pastora. Um bom dia, uma excelente semana para você. Estamos iniciando novamente mais um dia na presença do Senhor. Mais uma semana onde nós temos aqui o desafio, porque é assim, pastora, é o seguinte, todas as vezes que a gente começa a semana, o desafio é permanecer pelo menos essa semana, né? É uma guerra diária, né? É uma guerra Vamos. diária a gente continuar durante a semana. Mas o Senhor tem dado estratégia, dado força, e nós vamos, né, continuar esse processo. Exatamente. A gente vai aqui trazer assuntos essa semana que é importante para quem quer, principalmente, trabalhar na área da libertação na sua igreja, ou para quem quer ajudar a família a ser liberta, né? Saber como guerrear, como fazer, o que fazer, né? E nós vamos falar essa semana, pastor, sobre leis de guerra espiritual. E a guerra espiritual, ela existe, ela acontece, ela é fato, né? Sim, ela é real. Nós sabemos que nós estamos neste mundo e nós não estamos isentos de passar pelas dificuldades, pelas guerras. O segredo é você guerrear com as armas certas. Se você Exato. aprender a guerrear e usar as armas certas, você consegue tirar de letra. Aham. E vamos começar então, pastora, com um tema, um texto base para a semana. Qual que é o texto que nós vamos ler e deixar para os nossos irmãos que vai perdurar durante essa semana? O que nós vamos destrinchar essa semana? Eu vou deixar aqui para vocês Deuteronômio 20, do 1º ao 4. Diz assim a palavra: Quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhe dar a vitória. Glória a Uau, Deus. que coisa linda, hein? Fortíssima essa palavra, né? Forte demais. Então, Deus, ele tá garantindo a vitória Sim. pro povo dele. Só que assim, toda guerra, ela tem regras. E ela precisa seguir essas regras. Para se ganhar uma guerra, tem que seguir regras. E quando a gente fala de guerra, pastora, nós estamos falando. Quando eu falo todas as guerras, eu estou falando de fato de uma guerra mesmo, de um país contra o outro e tal. Enfim, existem regras, existem estratégias e existem formas para se ganhar, para se vencer as guerras. Então, assim, nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre alguns temas essa semana, mas hoje, exclusivamente hoje, nós vamos falar sobre a primeira regra. A primeira regra para se vencer uma guerra que a gente tem que colocar na nossa mente é: não se mata inimigos grandes com armas pequenas. Essa é a primeira regra. Então, quando a gente segue essa regra, a gente já começa a compreender, né, como vencer uma batalha. Eu queria que pastora lê aqui um versículo, né, deixar um versículo aqui, que está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, a palavra vai dizer assim, ó: E não se achava ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada ou lança. A situação é o seguinte: a Bíblia está falando que o povo filisteu proibiu eles. O filisteu, eles falam assim: ó, vocês não vão fazer. É como se fosse, não é que proibiu, é um acordo. Porque Saul, ele tinha feito um acordo com o filisteu, eles fizeram um acordo, olha, não preciso de vocês terem armas, tá? Vocês vão. Faz o seguinte: vocês precisarem de amolar seus machados, sua foice, a sua enxada, vocês podem descer aqui que a gente vai afiar para vocês.
né? E a grande questão, pastora, é o seguinte, é que quando eles começou a guerra, quando começou, então, a batalha, eles tiveram que, assim, eles não encontraram armas, não tinham preparo, não estavam prontos para aquela guerra, né? E quando a gente fala assim que a gente tem que se preparar, a gente tem que ter arma, porque assim, qual que é o tema de hoje? Não se mata inimigos grandes com armas pequenas. Uhum. Agora, como que eu vou guerrear? Como que eu vou para uma batalha com enxada? Não faz sentido, né? Enxada para me trabalhar Uhum. com foice. Dá para machucar alguém com foice, mas porém não é eficiente para batalha. Não eu estaria como se fosse improvisando, né, uma ferramenta uma arma, né, usando uma ferramenta, né, para batalhar. Então, e nesse texto a gente vê que o inimigo meio que tenta enganar eles de alguma forma, né? Vem aqui, né? Fica bonzinho com eles, assim como se Exato, estivesse fazendo algo bom, mas estava somente distraindo eles para algo, né? Enganando exatamente. eles para eles perderem realmente a guerra. E agora, pastor, eu tenho uma pergunta. Por que muitos perdem a batalha? Porque estão usando as ferramentas erradas. Muitos, a gente costuma dizer que é a falta de conhecimento, né? A falta de Falta do preparo, conhecimento, né? a falta de preparo ali, faz muitos cristãos perder essas guerras no mundo espiritual, né? Falta do conhecimento. Quando você aprende a guerrear da maneira correta, com as armas certas, aí sim você começa a ficar tão assim, resistente, tão inteligente para a guerra, que você não. O contra-ataque vai ter sempre, né? Sim. O diabo ele nunca vai deixar de usar as armas dele. Aham. Mas quando você tem um conhecimento da forma que ele trabalha, porque o segredo é você saber como que o inimigo trabalha, E né? esse é o grande O grande segredo. segredo é você saber como ele trabalha para você ter estratégia de guerra. Aí fica Aham. muito mais fácil de vencer as guerras. Então, agora tem uma grande questão que eu queria expor aqui também. É, as pessoas perdem a guerra por falta de preparo, né? No caso ali nós vemos o povo de Israel, eles não estavam preparados para a guerra, mas a Bíblia vai falar que somente Jonathan e Saul, seu pai, tinham armas, tinham as lanças. Faltou ali um preparo, né? E também tem gente que se prepara de forma errada. Por exemplo, nós vamos vendo aqui algumas coisas, o quanto que isso é perigoso. Por quê? Porque às vezes a gente quer lutar guerras espirituais com as forças Braçais. braçais, carnais, Uhum. né? E para se batalhar espiritualmente, é o que eu sempre falo, pastora. Quando a gente vai trabalhar uma libertação na família de alguém, por exemplo, um exemplo, acontece muito, né? De repente, a esposa está batalhando e chamou a gente para guerrear com ela a respeito do marido. Aí, eu tô pegando só como exemplo aqui. Suponha-se que o marido chega em casa bêbado, né? O camarada, ele vai pro bar, bebe e tal, e chega em casa bêbado e tal, falando abobrinhas e coisa tal. É comum a esposa ficar chateada, né? Ficar brava com o marido. Poxa, E bater boca, né? bater boca, discutir. Isso é comum, isso é normal, porque também, assim, Uhum. Cansa. cansa, né? Uhum. Mas a grande questão aí, que às vezes as pessoas não conseguem compreender, que a luta não é contra ele especificamente, mas é contra o que está agindo na vida dele. Então, a luta, a guerra aqui, a batalha, ela não é carnal, ela é Espiritual. espiritual. É. Né? Então a gente tenta passar para os nossos irmãos que é importante você saber que guerras espirituais se luta com armas espirituais, Sim, né? sim. Paulo, até separei aqui, Paulo nos ensina muito sobre isso, né? Ele diz aqui em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Pô, fica firme, né? Fica firme. Por que que Paulo, né? O Paulo é um cara que nos ensina muito sobre a batalha, sobre a guerra espiritual. E ele dá muitos conselhos. Se a gente olhar no Velho Testamento, nós vamos ver guerras, né? Que a gente traz hoje para a nossa vida. As guerras físicas que eles tinham antigamente contra inimigos, hoje Uhum. nós usamos no mundo espiritual. Então, se você quer saber guerrear, vai lá para Josué. Nossa, Né? Josué dá uma aula, né? Lá em Josué você vai ter muitos, vai entender como que o inimigo trabalha e como que você pode trabalhar, né, guerreando contra o inimigo. E Paulo, ele nos ensina muito sobre isso. E Paulo, se você olhar, ele foi um apóstolo ali que ele não esteve com Jesus, né? Mas ele encontrou Jesus no mundo espiritual. É, Então, espiritualmente, ele tem muito conteúdo espiritual. ele teve uma revelação direta de Cristo para a vida Sim, dele, né? É sim. incrível, né? Então, ele entrou na quarta dimensão, vamos dizer assim, ele entrou no mundo espiritual para entender. Então, ali ele traz muito conhecimento para gente sobre a batalha espiritual. Não tem como fugir disso. Nós estamos neste mundo, nós estamos nessa terra. E aqui nós enfrentamos guerras, vamos, até Jesus voltar, nós vamos enfrentar guerras, batalhas espirituais. E hoje nós estamos aqui, né, guerreando, ajudando pessoas a guerrear contra o inimigo mesmo, né, resgatando Exatamente. pessoas da mão do inimigo. Então, pastora, olha que interessante. Nós aprendemos que nós temos que usar as armas corretas, né, para guerrear. Nós aprendemos que às vezes a gente perde a batalha por falta de preparo. Mas agora a pergunta que eu tenho para fazer, para a gente poder passar um pouco de informação para quem está nos assistindo, é o seguinte, pastora: como fortalecer as armas espirituais? Como que a gente, primeiro, como adquirir as armas? São duas perguntas. Como que a gente adquire, a gente agranjeia, adquire essas armas? E como que a gente se fortalece para uma batalha? Por exemplo, se a minha irmã, como eu falei, né, a irmã tá com problema com o marido naquela situação toda. Como que ela deve fazer para ela não entrar aquele termo que a gente sempre usa às vezes, entrar na carne, né, e não partir para uma guerra Carnal. carnal, natural, né, no mundo físico, e entender que aquilo ali é espiritual. Como que ela se prepara para vencer isso? Na verdade, não é fácil, né? Não é fácil porque nós temos sentimentos, né? Nós temos ali o velho homem que sempre ele quer aparecer. E a gente sempre vai querer resolver do nosso jeito, da nossa maneira. A gente vai querer sempre colocar força, né? Porque vem primeiro essa vontade de questionar, de brigar, de querer resolver com gritos, né? Com discussões, mas a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? A gente se fere cada vez mais, a gente fere o outro lado cada vez mais e a gente não consegue resolver. E é tudo que o inimigo quer É também, né? tudo que o inimigo quer. O Que é a inimigo bagunça quer, mesmo. quando você vê discussões, brigas, isso aí o diabo adora, ele aplaude isso. É isso que ele quer. Quando você aprende a guerrear no mundo espiritual, fica muito mais fácil. É fácil e não é fácil ao mesmo tempo. Porque assim, agora não é você que vai pelejar, é o Senhor que vai pelejar. A gente leu aqui, né? Se você, primeira coisa é confiar que Deus vai agir. E segunda coisa é batalhar contra o inimigo mesmo, contra o diabo, é declarações. Né? Como a gente falou semana passada sobre o poder da boca, é sobre isso, é sobre declarações. Então, assim, quando você aprende a guerrear espiritualmente, é você chegar na sua casa e quando você chegar ali naquele ambiente, você já começar a declarar. Você declara, diabo, eu te dou uma ordem, você tem que dar ordem para ele, porque Exatamente. ele se sujeita às ordens. É, No é, nome de Jesus, claro. só lembrando, por exemplo, quando nós estávamos na sexta-feira passada, com o Luan, aquela oração que nós fizemos, que nós ensinamos, né? Que fala, ó, você tem que declarar, você tem que falar. Não é que eu tô querendo que você. Não é para simplesmente repetir, mas é que aquelas palavras elas são direcionadas para poder trabalhar diretamente no Uhum. foco. Então, eu estou ensinando, a gente estava te ensinando como você
ir diretamente, ser cirúrgico na sua oração, né? E falar para o inimigo naquela área, falar assim, ó, nessa área você não tem mais poder, eu te dou uma ordem. É que às vezes a gente não sabe orar, pastor. Às vezes a gente. Isso. Olha, geralmente assim, ó. Nós estamos falando de melhorar as nossas armas espirituais. Então, é assim. Ah, pastor, eu tô. Um exemplo, um líder que não tem tanto conhecimento, que não tem tanta. Nessa área, porque cada pastor é especializado numa área E tá tudo bem. e tá tudo bem. Eu não tô falando não tô criticando quem não tem tanta pegada assim, mas eu estou falando de para quem é em outras áreas e não tem conhecimento. Mas, por exemplo, vamos dizer que a pastora, ela veio e pediu uma oração para mim. Ai, pastor, meu marido tá bebendo demais e eu tô com dificuldade nessa área assim, assim, assim. Aí eu olha o pastor sem conhecimento. Amém, irmã, vamos orar pelo seu marido? Senhor, em nome de Jesus, abençoa ele, dá vitória para ele. Gente, a pergunta é, como que Deus vai abençoar um camarada que tá agredindo a esposa, o camarada que tá Se se embriagando. embriagando, fazendo mal para os seus filhos, fazendo mal para sua família, destruindo, gastando dinheiro, deteriorando o patrimônio da casa com droga, com bebida, e eu vou falar: "Senhor, abençoa, dá Uhum. vitória para ele, tudo que ele É. fizer, coloca as mãos, prospera". Não é assim, Não, tinha que dar é ordem. dar uma É a ordem ordem. para Satanás. Exatamente, é falar assim: "Diabo, eu te dou uma ordem agora, começa a desatar tudo que você amarrou na vida dele, começa a liberar ele agora, toda a corrente, tudo aquilo que aprisiona, eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus". Você vai dando ordens. Quando você dá ordem, quando você declara e dá ordem, você comanda, você dá um comando no mundo espiritual, naquele exato momento anjos e demônios começam Começa. a trabalhar, a gladiar, a guerrear em favor daquilo que você está falando. Uhum. Senão você está orando, é como eu falei outro dia na É igreja, uma oração que é uma não oração que de mal, né. ingênua, É. sabe, uma oração ingênua. Eu peguei um exemplo, imagina assim, ó, eu vou falar diretamente para essa câmera para a pessoa entender. Imagina assim, ó, por exemplo, a pessoa tem um filho que está no tráfico. E aí, o irmão tá lá na igreja, lá orando pelo filho. Senhor, meu filho no tráfico e tal. Aí eu falo assim: ó, agora vamos orar pela família. Só que eu não tô ensinando você a orar. Só tô falando, vamos orar pela família. Aí a oração: Senhor, abençoa ele. Coloque as mãos e tudo que ele fizer prospera, ó. Aí eu falo assim: Senhor, manda, Senhor, os clientes para ele, prospera. Abençoa o trabalho dele. Meu, tá vendo a oração ingênua? É sobre isso. A gente tem que saber orar, pastor. A Bíblia fala, né, que, você ora e às vezes você não recebe porque você pede mal. Então você tem que saber, tem as orações realmente, a gente demorou muito para aprender isso também, né. Ah, As orações têm que fazer sentido, não tem que ter tem que ter objetivo, tem que objetivo. saber onde você É. tem que saber. É igual assim, ó. Você vai lutar, você vai numa guerra. Por exemplo, você vai numa guerra. Aí você tá guerreando com o inimigo. Tá lá na espada. Tim, bate, dispara pro lado, dispara pro outro, guerreia e tal. Só que a sua intenção é o quê? Matar o inimigo. Ou você Uhum. mata o inimigo te É. mata. Aí você vai pegar a espada e vai dar um furinho no pé dele. Pá, aqui, ó. Só cutucar? Aí machucou o pé do inimigo, o inimigo vai olhar, tá com o pé machucado, ele vai E rir vai de você. continuar. Então, imagina que a espada é a oração. Uhum. E você tem a espada na mão, você tá orando, aí você vai cutucar o pé do inimigo? Não, você vai ter que dar na jugular do cara, Uhum. pra matar de uma vez. Né? No mundo espiritual, claro, falando, né? Porque a Bíblia fala, como eu falei, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, É mas falando espiritual. espiritualmente falando. Então, o diabo, você tem que ser incisivo, você tem que ser assertivo, cirúrgico, tem que dar o golpe fatal. Senão você vai ficar lutando, irmão. Você vai ficar guerreando aí e as coisas não É. vão sair do lugar. Aí você pode perguntar assim: "Nossa, mas como assim eu vou dar ordem para o diabo?" É isso mesmo, porque o Senhor nos deu essa autoridade. Ele nos deu Ele autoridade. falou assim: "Eu vos dou autoridade, eu vos dou", né. Meu pai me deu, eu trouxe para a terra e agora eu vos dou poder e autoridade. Então o Senhor nos deu esse poder e autoridade, só que muita gente não usa isso, porque não sabe usar.
porque tem medo. E lá que a gente leu, o primeiro texto que a gente leu, estava falando: não tenha medo, não se apavore, porque você tem que confiar que quem está com você é o Senhor. É Ele que vai guerrear, não é a sua força humana. É a sua declaração. O Senhor vai te Exatamente. usar para você declarar. E se você fazer da maneira correta, você vence muitas batalhas e muitas guerras. E aí nós estamos falando assim, para você que está guerreando pela sua casa, né, pastor? Uhum. Pastor, eu quero saber como guerrear pela minha família, pela minha casa. Então você vai acompanhar essa Essa semana série. todinha. Eu quero convidar você. Acompanhe essa semana todinha. Não para, não perca, que nós vamos te dar várias chaves para você poder guerrear pela sua família. E para você também, para quem está querendo, pastor, trabalhar na área da libertação. Porque Sim. às vezes tem gente que tem chamado, pastor, mas não sabe como que faz. Uhum. Camarada tem chamado, ele tem pegado. Você vê, você conversa com o cidadão assim, meu, cara, ele tem pegado para trabalhar com libertação, mas tá fazendo errado, Uhum. né? Então, assim, eu queria que você entendesse, irmão, que existe técnicas de guerra, Táticas, né? táticas. Você tem que você tem que ter ali o feeling da guerra para você poder guerrear. Não é simplesmente você ir para o campo de batalha e sair dando tiro para tudo Uhum. quanto é lado. Não. Existe ali todo um processo. E é isso. Então, você que quer trabalhar nessa área, seja para ajudar alguém na tua família ou na sua igreja, ou você que é líder, de repente líder de libertação, né, de intercessão da igreja, você precisa aprender como fazer Uhum. para você não errar. Eu errei muitos anos, pastor, das nossas vidas, né? Eu costumo sempre falar isso. Quantas vezes que a gente foi chamado para expulsar demônio das pessoas, as pessoas possuídas ali, e pessoas chamavam a gente, chama o pastor Ezequiel e tal, não sei o quê. Eu até brinco que a gente tinha, eu tinha um Fusquinha vermelho, né? Foi o meu primeiro carro, e a gente colocamos o apelido nele de caça-capeta. Então nós juntava ali eu, o Arlan, e alguns irmãos Vaguinho, ali o pessoal ali da outra igreja que a gente tava, a gente entrava dentro do Fusquinha e ia orar para as pessoas. Só que eu chegava lá, orava, colocava a mão, expulsava o demônio de fato, ele ia embora, porque ele tem que É, obedecer tem que ao nome de obedecer. Jesus. Uhum. Só que daí, quando eu virava as costas, o demônio voltava lá e fazia bagunça. Por quê? Isso não é libertação. Eu quero que você entenda, expulsar demônio não é libertação. Expulsar demônio, a possessão demoníaca, ele é só Efeito um colateral. efeito colateral, tá? Então, a libertação é entender por que o demônio está ali. Por que ele está agindo na vida da pessoa? E quando a gente fala sobre isso, pastor, a gente está falando exatamente sobre o preparo, né? Sobre a tática, sobre assim, como guerrear, né? O que fazer para que as pessoas sejam livres, libertas e transformadas de fato, verdadeiramente, Uhum. né? E o mais interessante, pastor, é que Jesus, ele vai falar, e conhecereis a verdade Vos vos libertará. libertará, né? Então, o que que é a verdade? A verdade é a palavra, gente. É. É a palavra. A palavra, ela é a verdade. E tudo que a gente precisa tá na Bíblia. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai abrir a Bíblia, a gente vai encontrar versículos e mais É. versículos dentro da palavra que está falando sobre E libertação. a verdade é Jesus, né? É uma pessoa. Do Exatamente. mesmo jeito Eu que a sou o mentira caminho, a é, verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. do Ele é a mesmo jeito verdade. que a mentira também é uma pessoa, né? Exatamente. Então, não se engane, você que está achando que você vai expulsar demônio das pessoas e as pessoas estão libertas. Você está espantando mosca, pastor. Sim. Explica para eles o que que é espantar mosca, o que que é. Explica para o povo por que que a gente não ora, não foca em pessoas endemoniadas. Então, o que a gente aprendeu na nossa caminhada, né? Que expulsar demônios realmente é efeito. A pessoa que está com um caso de endemoniamento ali, ela é vítima de algo. Algo que foi implantado ali, né? Alguma porta, algo que aconteceu. E o que acontece? A gente costuma até usar um exemplo de se você pegar uma carne, né? Você pegou lá a carne para descongelar, você colocou dentro do micro-ondas para descongelar, só que você foi viajar.
Você colocou lá e esqueceu da carne lá e foi viajar. Quando você volta, uma semana depois, quando você chega na sua casa, assim que você chega na sua casa, você já vai da porta, você já vai sentir um cheiro ruim. Quando você entrar, você vai ver que tá cheio de mosca lá. Aí na hora você fala, putz, esqueci a carne dentro do micro-ondas, descongelando, apodreceu. Quando você abre aquele micro-ondas, aquela carne tá fedida e cheio de mosca. Para você se livrar da mosca, você vai falar assim: cadê o. Como é que chama? Inseticida? SBP. É. Você vai pegar lá o inseticida e você vai espirrar. Sair espirrando ali. Aquelas moscas vão embora. Elas vão embora. Algumas vão morrer Algumas ali. vão morrer, outras vão embora. Rapidinho elas vão embora, porque agora, né? Elas têm que ir porque chegou algo ali para expulsar elas dali. Exato. Só que, se você não for lá pegar aquela carne, colocar dentro do lixo, amarrar e descartar ela para levar para o lugar certo, aquela mosca vai voltar. Então você vai ter que fazer o quê? Uma limpeza. Você tem que retirar aquela carne, pôr no saco de lixo, colocar lá fora para o lixeiro levar para o Limpar o lugar local. certo, ir lá, passar um desinfetante, limpar todo o local, deixar limpinho para que as moscas não voltem. Então, assim, é um exemplo, parece que simples, mas é sobre isso. Quando você tem um caso de uma pessoa que está endemoniada, você vai ter que ver o que está alimentando isso. Não adianta expulsar o demônio dela, porque ela vai embora. Ela não vai morar na igreja. Ela vai embora para casa dela. E quando chegar lá, se ela continuar alimentando e não fazer a limpeza, o demônio vai voltar novamente. E é até perigoso. Porque a Bíblia fala que se você expulsa e se a pessoa dá abertura de novo, volta 7, pior. Nossa. Então, assim, não é uma coisa boa. Então, você tem que saber trabalhar na libertação, porque ao invés de você ajudar, às vezes você quer ajudar. Eu falo isso porque eu já tive casos, né? Porque como a gente trabalha com essa limpeza, nós trabalhamos com essa limpeza espiritual, que é o mapeamento espiritual. Já teve casos de eu olhar para a pessoa e falar para ela assim: eu não vou fazer isso com você agora. Você não está pronta. Por quê? Porque eu ia fazer a limpeza com ela e no outro dia ela ia dar permissão novamente para o inimigo voltar. Ela mesmo ia sujar tudo de novo. Ela ia dar permissão para o inimigo voltar, só que o inimigo ia voltar o quê? 7 vezes pior. Então, assim, daí vem um monte de coisa ruim, vem até o espírito da morte, né? Então, a gente tem que saber trabalhar da maneira correta. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que estar decidida, não quero mais viver isso aqui. Eu não quero mais viver isso aqui. Aí a gente entra, a gente começa a fazer essa limpeza, né, espiritual ali, e é onde a pessoa se arrepende, reconhece, renuncia, muda esse quadro, ela fica com a casa limpinha. É assim que funciona. E uma vez casa limpinha, Jesus ali vai habitar, o Espírito Santo vai habitar, vai fazer uma nova criatura, vai fazer tudo novo de novo. Exatamente. E é tão interessante isso que você falou, que outro dia também eu fui uma pessoa que queria muito passar pelo processo de libertação, fazer uma. É que a gente trabalha com mapeamento. Outro dia a gente explica direito o que é o mapeamento espiritual e tal, para você entender. A gente trabalha com mapeamento espiritual. Eu fui atender um rapaz lá na igreja e eu sempre faço isso. Antes de eu iniciar o processo de limpeza, né, entre aspas, do mapeamento, eu explico o que é o mapeamento, o porquê do mapeamento e a consequência de estar ali para ser de verdade, Ou brincar, né? Ou tá ali para querer cumprir a vontade de alguém. De repente a esposa obrigou, a mãe obrigou, alguém. Não. Então eu já. Porque a libertação é para quem quer. É para quem quer, exatamente. Primeira coisa, porque, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, pastor, também, porque às vezes as pessoas confundem muito. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a libertação é diferente da salvação, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. A salvação é a graça. Isso é o suficiente. É tudo que a gente precisa. É o suficiente. Jesus já veio para tudo. Isso é tudo que a gente precisa, mais nada. A libertação é se você quiser ter uma vida plena. Ponto. Ponto final. Quer ser salvo, mas viver uma vida aprisionada, uma vida angustiada, uma vida depressiva, uma vida cheia de problema? Continua lá, né? Dor. Na dor. Continua na dor e ora todo dia, Senhor, me ajuda, né?
eu me arrependo, eu peço perdão, eu tô ali todo dia, Senhor, me perdoa, porque hoje eu errei de novo. Senhor, me perdoa, porque hoje eu errei de novo. O Senhor vai perdoar. Ciclo vicioso, É, o né? Senhor vai perdoar, só que você fica na corda bamba. Você nunca consegue viver e romper e viver. Por quê? Porque a libertação é diferente. Então, a libertação é para quem quer. A salvação é a graça de Jesus, é para todos. Uma vez que você reconhece Jesus como seu Salvador, a graça te alcança todos. Todos que irem a Ele jamais lançará falta. Todos é todos. Todos é Ele não todos. seleciona ninguém. Ele não seleciona ninguém. Mas a libertação é para você que quer sair de aprisionamentos. Você quer, não, eu tô vendo que a minha vida não vai para frente, eu tô preso nisso, preso naquilo. Então a libertação é para quem quer viver a vida plena, é viver quer ser uma vida próspera. Não é sobre o dinheiro, né? É sobre ter prosperidade com seus filhos, é sobre ter prosperidade no seu relacionamento, é sobre ter prosperidade no seu trabalho, é sobre você viver as promessas de Deus, porque tudo que ele tem pra gente é bom. Então a palavra diz que tudo que ele faz é bom. Então a gente tem que entender isso. Então, uma coisa é uma coisa, é outra coisa, né? Vamos deixar bem claro isso. Exatamente. E a gente precisa de entender também que quando a gente apresenta esse processo para a pessoa, é exatamente isso. É exatamente para tentar salvar uma família, né? De repente, uma família que tá se deteriorando por causa de um adultério. E aí que entra o X da questão. Às vezes a pessoa ela cometeu e comete o adultério, como nós falamos na semana passada, né? Que a gente tava falando, que a gente tava falando de heranças espirituais, nós falamos sobre aprisionamento, Uhum. sobre cativeiro. Aí a pessoa vê, a pessoa tá dentro de um cativeiro. Sim, ela tá repetindo algo só, Ela né? está repetindo algo. Ah, meu pai traiu, meu avô traiu, E meu agora eu bisavô entrei, traiu, e assim, e meus irmãos traem, e eu traio, meu tio trai, e começa, se torna uma coisa muito normal. Só que às vezes, na sua grande maioria das vezes, a pessoa nem quer cometer essa traição. Na verdade, ela quer. mas muitas vezes é É inconsciente. carnal. Ela quer, ela sente o desejo pelo ato do adultério. Não é nem pelo sexo em si, mas o ato do adultério. É algo que ela sente desejo por isso. Mas aí ela ama de verdade a esposa. Ela não quer perder a família. E quando É. ela descobre, ela se mata para não perder a esposa. Mas Uhum. aí Mas você por me que faz. fez, né? Aí vem a pergunta, que acontece muito. Mas então por que fez? Se ama a Uhum. esposa? Que amor Não. é esse, né? Se amasse, não fazia. Gente, é um cativeiro. Eu quero que você entenda. A pessoa não quer perder a família, mas ela não abre mão disso. Ela Uhum. não consegue se libertar disso. Entende? Então, assim, aí a gente vem pra batalhar. Como nós estamos falando, assim, ó, batalhar com do lado certo. A gente não vai batalhar contra a pessoa. A gente vai batalhar com o que tá agindo na vida da pessoa pra tentar recuperar o casamento dela. Então não adianta eu expulsar demônio da pombagira da pessoa. Não adianta, não vai mudar nada a vida da pessoa. O que adianta é eu descobrir a raiz do problema e levar essa Uhum. pessoa, usar a ferramenta certa, como nós falamos, Uhum. usar as armas corretas, a tática de guerra correta, para a gente Uhum. poder tirar essa pessoa desse cativeiro É. e oferecer a libertação para ela. Daí ela mesma declara, né? Ela mesma vai declarar: eu não quero esse espírito de pombagira na minha vida. Ela declara, ela vai fazer a declaração dela. Eu te expulso da minha vida agora. Ela começa a dar ordem, né? Através do caminho que nós começamos a dar para a pessoa ali, ela mesma identifica, né? A gente mostra para ela: ó, existe esse espírito geracional aqui na sua família, esse espírito da sensualidade. Então a gente identifica aquilo ali e fala para ela: você quer se libertar disso? Aí a pessoa que escolhe, não, eu não quero mais viver isso. Eu quero ser de verdade, eu não quero mais usar máscara, eu quero ser de verdade. Então ela mesma declara, ela vai declarar, eu expulso você agora na minha vida. Então a pessoa mesmo, ali o demônio já sai. E muitas das vezes não manifesta nada, nada, porque a gente já Exato. trabalha ali, já expulsando ali, sem precisar ter manifestações, né? Exatamente. E na maioria das vezes, processo de libertação na nossa igreja não há manifestação Não há, demoníaca. não há. Na sua grande maioria, tá? Aconteceu na igreja algumas vezes? Acontece que É às vezes normal acontecer, porque ele foi descoberto, né? às vezes ele tá esperneando já. É, Mas assim, dizer que a gente induz aquele. Não. A gente, na verdade, a gente nem quer. É o que a gente não quer que é. aconteça. A É exposição. uma exposição Uhum. da vítima, tá? Amanhã a gente vai falar sobre o quê, pastor? Amanhã nós vamos falar, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o meu, Sua colinha? a minha colinha.
Amanhã nós vamos continuar, pastora, falando sobre as As táticas, armas. as armas de guerras, né? Meu Deus, o meu colinho tá rodando. E nós vamos falar amanhã exatamente sobre a arma. Olha lá, tá anotado lá. A arma poderosa para vencer a guerra é você. É, É uma decisão. é uma decisão, que a gente acabou de falar, né? Exatamente. É você, você é a maior arma para isso. Você Uhum. tem que tomar, quando você entender que você é a arma mais eficiente e poderosa para vencer essa guerra é você. É porque Deus deu pra gente, autoridade. Como eu falei, Deus deu pra gente, pra Tá? todos nós, individual, a autoridade, o poder e a autoridade. Exatamente. Então, fiquem ligadinhos, tá? Porque amanhã nós vamos dar para você a chave de como que você vai vencer as guerras da sua vida, tá? Hoje nós passamos um pouquinho, talvez acho que passou alguns minutinhos aí. A gente sempre vai buscar ficar entre 25, 30 minutos para não ficar muito extenso. E também para não acabar o assunto, né, É pastor? Fala verdade, tudo senão no dia acaba. Vai só, falar no dia só, acaba o a assunto. gente fica aqui só falando tudo hoje e aí chega amanhã não tem assunto para nós falar. Tem que dar de pouquinho. Exatamente. Mas olha só, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de chamar amigos e familiares para estar conosco amanhã, que amanhã vai ser um dia quente, né? Um dia que a gente vai falar sobre a palavra de Deus mais uma vez. E essa semana a gente está aí travado nessa batalha espiritual e ensinando, te dando essas armas eficientes para você vencer as guerras e as batalhas da sua vida. É verdade. É isso mesmo. Tudo aquilo de conhecimento, a gente promete, né, pastor? Passar para vocês devagarzinho durante a nossa caminhada aí. E durante esse tempo também temos muitos testemunhos já, né? 4 anos aí trabalhando na área, mas o Senhor já nos deu muitos testemunhos já para contar. Meu Deus do céu, eu tava bastante. comentando com ela hoje. Falei, gente, você percebeu? Pouco tempo que a gente decidiu, né? Se posicionar em guerra. Entrar de cabeça nessa área, fazem 4 anos apenas. Gente, a gente tem tanta experiência nesses 4 anos. Parece que Deus pegou e guardou tudo para 4 anos. Meu Deus do céu. Verdade. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe seu dia. Amanhã estaremos de volta. Isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Uma ótima semana para vocês. Que o Senhor Jesus surpreenda vocês com boas notícias essa semana. Fique com Deus em nome de Jesus.